Saudações, saudações calorosas, saudações amorosas, saudações freirianas, direto aqui do estúdio Paulo Freire. Hoje nós gravaremos mais uma vez o nosso programa o Simprojacast, com o programa No Chão da Escola. Eu sou Ailton Rocha, da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais. E eu sou Ronildo Oliveira, da Secretaria de Comunicação. E quem que é o convidado hoje? Quem? Não sei. Mas antes... Cai, balão, cai. Foi lá embaixo, rapaz, que coisa mais... Então vamos pra outro. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai subindo. Tá bom que ela tem pouco tempo pra falar, não tô nem marcando aqui. Se você chegou agora, é o primeiro programa que você está escutando com a gente, eu vou dizer uma coisinha para só você se situar. Esse é o programa No Chão da Escola. A gente teve fugiu a palavra agora. Nós tivemos um concurso onde as professoras e professores da rede, algumas supervisoras também, submeteram trabalhos e nós selecionamos 12. Esse é o 7º, né? Esse é o 7º que estamos gravando e a intenção é mostrar práticas que são interessantes, práticas que são inspiradoras para quem é da área e também para quem não é da área ou para aquela pessoa que achou o tema interessante. Isso são práticas e também para valorizar o trabalho da profissional e do profissional de educação aqui em Jaboatão dos Guararapes. Brincadeiras depois do momento junino, com esse meu chapéu lindo. Se você, antes de continuar, se você está chegando, esse é o seu primeiro, dá uma visitada lá. A gente também tem no YouTube, na TV Simproja, a gente tem no Simproja no Instagram e no Spotify. E temos outros programas que foram gravados anteriormente, né? Isso. Para as pessoas poderem assistir. Dá uma visitada lá, que são programas bem interessantes, vale a pena ver. Passando agora para a parte mais burocrática, coisa linda. Vamos conhecer alguém. É comum, aí eu já falo olhando para ela, é comum nesse programa a gente não apresentar a pessoa que vem para fazer a sua intervenção, porque assim eu posso fazer uma apresentação muito mecânica, mas a sua apresentação e suas falas é mais interessante. Então eu vou pedir, por favor, apresente-se aqui para nós. Olá, todo mundo. Eu sou Keila Miranda. Antes de mais nada, eu sou filha de Maria e filha de Antônio, né? Sou mãe de Sexta-feira 13, uma gata preta, que eu tenho há 5 anos, dos olhos amarelos. O nome da gata é Sexta-feira 13. Sexta-feira 13. E tenho meu companheiro de vida há 8 anos, que é David. Então, são esses seres, né, que estão ao meu redor, que me ajudam, né? Porque tudo na vida não é só trabalho. Né? Mas do ponto de vista profissional, né, eu sou formada em Ciências Biológicas na Federal, daqui, né, de Pernambuco. Sou também mestre em Botânica, que também fiz na Federal. E, recentemente, colei grau em Pedagogia, também na Federal. Então, mais ou menos... E estou na rede há 8 anos, vai fazer 8 anos que estou na rede. Qual a área de atuação é? Sou professora de Ciências. Sete finais. Isso, anos finais. Legal. Onde fica a tua escola? A escola professora Nazete Vieira de Lima, lá no Curado 3. Tem ali a mata de Cova de Onça margeando a gente, chegando ali pertinho da escola. Então foi por isso que... Aí fica confuso para mim. A mata rodeando a escola. E você precisa trazer o verde para o chão da escola, como é isso? É verdade. É assim, é interessante pensar na mata de Cova de Onça porque ela está no meio de 2 unidades de preservação, né? Uma que é ali na Várzea, que é dos Brenan, e a outra que é a unidade de preservação de Manaçu. Essas duas estão, por serem unidades de preservação, elas estão sendo cuidadas, monitoradas, estudadas. Só que essa que a gente chama de mata de Cova de Onça, não. Ela está no meio das duas, mas ela não está dentro de nenhuma unidade de preservação. Então, o processo de moradia que é feito ali no Curado é de modo não planejado e, por não ser não planejado, vai tendo a derrubada sistemática da mata, né? E aí, a minha escola, né? Eu digo que ela é um combo, porque ela é uma escola alugada,
ela é uma escola que tem um anexo e ela é uma escola que tem container. Então, ela, assim, a falta de planejamento é desde o princípio, né? É considerado zona rural, não? Não, mas é difícil acesso. Não é zona rural. Zona rural é outra escola que tem mais para dentro ainda da mata, né? Tem uma que é mais, que é caminho de barro mesmo e tal. Mas a questão assim, é bom para a gente, quem está chegando ou não percebeu, é que o trabalho de Keila que ela fez foi trazer o verde para a escola, né? Uma intervenção paisagística no ambiente escolar. E também quando eu estava vendo o trabalho de Keila, eu também fiquei com a mesma questionamento, né? Você tem uma mata que eu conheço, a mata ali em Cova de Onça, tem umas cachoeiras bonitas lá, lá em Cova de Onça. Então, eu fiquei muito preocupado, assim, como é que você tem uma escola que é ali, em uma mata, e a escola precisa fazer uma intervenção paisagística, trazer o verde para dentro da escola. Então, mas aí, como na fala dela, eu queria que tu colocasse, uma escola alugada, que tem contento, que tem tudo. Então, o que falta a priori nessa escola é uma questão de planejamento, né, de uma forma ampla, para poder fazer. Então, nessa percepção de não ter este verde, de não ter esse planejamento, aí vocês tiveram esse pensamento de trazer esse verde para dentro? Quando eu fazia iniciação científica em pedagogia ou em biologia, eu paguei uma disciplina, né, cursei uma disciplina de paisagismo natural. E aí me encantei pela professora, me encantei pelo tema e fui estudar sobre isso. Isso lá quando eu fiz biologia. E aí, nesse trabalho que eu fiz na iniciação científica, eu participei, junto com outra colega, do levantamento das plantas das praças de Buller Marx, porque o pessoal de arquitetura da Federal estava num processo de revitalizar as praças de Buller Marx. Então, eu e a minha colega, a gente ia e identificava as plantas que estavam na praça para comparar com o projeto paisagístico de Buller Marx e tal, não sei o quê, para ver o quanto estava distante, o quanto estava perto, estava preservado ou não, e por aí vai. Então, meu olhar da beleza e da intervenção paisagística no lugar construído vem dessa minha formação lá em biologia. Só que, quando é que isso chegou no Nasete, né? Tipo, eu estou nessa escola há 3 anos. E os meninos sempre reclamavam muito do calor. Calor, muito calor, muito calor, muito calor. E uma das coisas que as plantas contribuem é no conforto térmico, né? E aí, se a gente olha para a escola, né? Eu até brinco conversando com eles, dizendo assim que a única área verde que tem na escola é um lodo atrás do banheiro. De árvore, nada. Não, tem uma árvore assim, muito, muito assim, pequenininha e tímida, na calçada do lado de fora da escola, mas que não faz sombra, nada, né, na escola. Além de uns capins que nascem por debaixo do container, que insistem ali numa área que tem embaixo do container. Então, essas plantas, elas acabam pela ausência delas, contribuem para essa falta de estrutura, né? Porque além da contribuição da beleza, ela também tem essa função do conforto térmico. Quanto mais plantas, mais confortável é o ambiente. E aí é muito, muito paradoxal, porque a gente tem a mata perto, mas a escola é extremamente quente, né? Então, tipo, sem ar-condicionado é impossível. Mesmo sem estar no container, mesmo nas salas que são dentro da escola, é impossível de ter aula sem o ar-condicionado ligado. Então, essa ausência a ausência das plantas deixa o ambiente árido, né? E a escola, ela tem que ser um ambiente acolhedor, a pessoa tem que se sentir abraçada, né? Então, não dá para mudar a estrutura completa, né? Porque isso precisa ser uma intervenção que a prefeitura precisa construir, de fato, uma escola. A gente está num lugar arranjado ali e a escola tem quase 17 anos e está desse jeito ainda, né? Mas aí o que eu comecei a pensar, o que eu posso fazer
para poder amenizar ou fazer uma reflexão junto também às mudanças climáticas, porque é algo que mobiliza a minha disciplina. Como é que eu vou fazer um trabalho sobre a importância do meio ambiente se eu não consigo estar perto dele, me inserir, me sentir inserido desse meio ambiente, né? Então, a partir dos cuidados com essas plantas, né? Porque os meninos vão, as crianças e adolescentes, eles vão participar desse cuidado, né? Não é só plantar, mas é cuidar. Então, isso também cria um sentimento de pertença com a própria escola, né? Que logo no início eu me professor, olha, derrubaram sua planta. Eu disse, não, é minha planta, é nossa. É nossa. Até que um ponto que, quando acontecia qualquer coisa, eles mesmos foram lá e ajeitavam, e organizavam, e ficavam chamando a atenção pro outro para jogar a bola um pouco mais para lá, para não bater no jarro, e por aí vai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Esse início, né, assim, eu queria perguntar o porquê de ter começado, mas aí a resposta já foi dada. Né? Porque do motivo de trabalhar isso. Mas aí eu pergunto, como foi esse início com as turmas? Porque a gente também tem uma outra pessoa ali no cartaz que infelizmente não pode estar aqui com a gente. Né? Se você puder falar um pouquinho dela também seria interessante, para não deixá-la de lado. Como foi que ela chegou nesse trabalho? São duas, então. Como foi que ela chegou nesse trabalho? E como foi a provocação para os estudantes, como é que eles reagiram? Maiara é uma companheirona, né? Eu trabalho à tarde, ela trabalha pela manhã. E a gente estava conversando de o que a gente pode fazer, porque o corpo, ele denuncia as ausências. E aí, o próprio corpo dos meninos, eles ocupam espaços, no pouco espaço que existe na escola, que eles sentem a necessidade de ter um lugar para conversar, de ter um lugar para jogar, de ter um lugar para até não só jogar bola, ou jogar qualquer outro tipo de jogo e tal. Então, a gente viu isso, eles quererem ocupar esse espaço. E a gente vinha ela fez um trabalho bem legal com os meninos acho que foi o ano passado, sobre ela estava num processo de ela fez uma atividade que era para identificar o DNA, e ela levou um morango para os meninos extraírem o DNA do morango. Esse trabalho tinha que estar aqui, Maiara. Ela é maravilhosa. E aí ela fez e tal. E quando eu vi esse trabalho, caramba, Maiara, porque eu também, quando eu estava lá em biologia, eu passei um tempo no CECINE, né, que é lá na Federal, que é o Centro de Ciências do Nordeste, e que tinha como missão receber escolas para a gente dar aulas experimentais. E aí, quando eu vi, eu falei, meu Deus, minha companheira, né? E aí vamos trocar ideia e tal, não sei o quê. E aí, eu falei para ela dessa minha inquietação, né? Falei da minha inquietação do tipo... Porque eu cheguei e mandei a real para os meninos, a escola é feia. A escola é feia. É feia. Então, o que a gente pode fazer? De concreto. Pois é. Aí, o que a gente pode fazer, né? E aí, falei para ela dessa ideia de trazer as plantas e trazer esse lugar de pertencimento. Porque a ideia mesmo é que a escola seja das crianças, né? E só vai ser cuidada se eles participarem do processo. Uhum. Né? Então, por exemplo, a gente teve ano na escola a maçaneta do mesma porta do container ser trocada 3, 4 vezes num semestre. Então, isso denuncia uma falta de pertencimento, porque aquilo não é meu nem teu. Então, vamos quebrar. Porque eu não vou me importar de cuidar. Não é só a quebra pela quebra. Eu não vou me importar se quebrar, sabe? Então, como é que a gente pode intervir, né, nesse processo? E foi daí que, vendo a questão do calor, e algo que a gente poderia fazer, de fato, envolvendo os estudantes, as turmas, foi daí que veio a ideia das plantinhas, porque eu tenho um monte de planta em casa e também precisava que essas mudas fossem para algum lugar. Então, que elas vão ficar comigo, mas não vão ficar comigo, né? Porque eu tô lá na escola, estão comigo, mas não estão, né? Estão em várias mãos. Então, foi aí nesse processo de querer envolver os 2 turnos, né? Porque é uma divisão muito cruel que acontece, assim, nas escolas, é que os 2 turnos, eles não se conversam. Parece uma escola de manhã e outra à tarde. E isso é muito ruim. Olha, Maiara tem praticamente todas as turmas, ela tem a maioria das turmas da manhã e eu tenho todas da tarde.
Então, a gente poderia fazer um planejamento, assim, a escola poderia propiciar um momento de conversa entre nós duas, que a gente poderia fazer um planejamento pensando para aquele grupo dos estudantes do Nasete, né, da Nasete. E aí isso não acontece. Então a gente foi lá e fez esse planejamento. E aí eu tinha pensado numa turma à tarde, ela escolheu uma turma da manhã. E aí eu fui pela manhã, a gente ficou junta de manhã que turma e ela. foi essa? Que turmas foram essas? Eu à tarde eu fiz com o nono ano B, e ela fez com. Ela escolheu o sétimo ano B. Porque ela viu que eram os meninos, nessa ideia dos meninos serem mais engajados. Por quê? Eles serem mais envolvidos e envolventes, eles envolvem os outros pelo exemplo. Tipo um agente de multiplicação. Exatamente. Então, a gente pensou nessa perspectiva de trazer para que a gente fosse envolvendo, né? Então, a ideia era primeiro envolver essas turmas, o exemplo deles aguçassem a curiosidade das outras turmas e também trazendo as turmas dos anos iniciais, porque lá na escola tem do infantil 4 ao nono ano. Então, é enorme para pouco espaço. Então, e aí a ideia era envolver todo mundo, né? Então, mas a gente precisava começar de algum lugar. Eu percebi também que quando ela colocou envolvimento, eu achei uma coisa interessante que vocês tiveram envolvimento também da representante dos pais do conselho escolar, né, que ela até ajudou na questão das terras para poder fazer. Eu achei interessante, porque geralmente quando você faz um trabalho desse, Ailton, ou você faz só com estudante, né, e não atrai os outros segmentos. E quando eu estava vendo isso, vocês tiveram a capacidade de trazer alguém do conselho e uma representante dos pais para esse. Eu queria que tu falasse um pouco assim, que eu fiquei interessado, como foi o olhar desta, assim, não só para a doação das terras, mas qual foi o olhar dela e como foi que ela participou? Desculpa, a doação das terras parece até que ela tem Tome aí, Toma as reforma agrária. Vamos. Mas todos... Ia fazer reforma agrária ali não problema. Mas todos entenderam que são exatamente os estromes. Aquela que está aparecendo ali, né? A terra de jardim. Terras de jardim. Mas fogo. O pessoal tá vendo aqui? É assim, o pessoal já foi Quem querer... não tá vendo, quem tá no Spotify, um monte de terra que tá nos vasos. Já dividiram as terras. Não, exatamente. Mas se tivesse o poder de dividir as terras do curado, Aí essa professora tinha que ganhar o prêmio Nobel. Da paz. E logo diante dos Brenan. Olha, gente. Desculpa. Não, mas o que é que o olhar dessa mãe nesse sentido, dessa participação? A participação que inicialmente foi da mãe, mas que de fato mesmo, quem conseguiu foi o suplente, né, dos representantes, foi Alberes. Foi ele que de fato conseguiu. Veio através do representante dos professores do conselho, né, que lá na escola Isaac. Então, a gente inicialmente pediu à escola, né, assim, como se poderia comprar coisas de jardinagem, se teria a possibilidade de conseguir a terra e tal. E aí a escola disse que não tinha possibilidades. Então, a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer para viabilizar esse projeto, né? E aí eu conversei com o Isaac e Mayara também. E aí a gente já pensou em uma coisa, porque a gente pensou primeiro em comprar vasos e conseguir a terra. Aí a Mayara fez, não, vamos fazer uma coisa já com uma pegada, assim, cruzando com a ideia de ciências, que vamos reutilizar alguma coisa. Então, ela conseguiu os garrafões de água, que são os vasos que a gente plantou, né? E aí e agora, como é que a gente vai fazer para conseguir terra? E a gente ficou conversando até que teve um momento dessa conversa que Isaac estava. E aí, Isaac jogou no grupo do conselho escolar se a escola poderia, ou como é que a escola poderia viabilizar. E aí, esse suplente, né, que está lá no grupo do WhatsApp, né? Ele se manifestou dizendo que ia tentar conseguir essa terra.
E aí, inicialmente, Isaac tinha me dito que era a mãe, mas aí, depois, quem de fato mesmo conseguiu foi esse suplente, Alberes, eu acho que é o nome dele. E ele que conseguiu essa doação e ele que doou para a escola para a gente viabilizar isso. Né? Então, foi através do representante dos professores, né? Que aí ele fez uma provocação meio que aberta, né? Porque estava no grupo do conselho escolar, então tem pessoas fora da escola, e meio que provoca essa situação e alguém vai lá e vai resolver. Porque a gente, sem terra, a gente não tinha como viabilizar esse trabalho, né? Então, tudo que tem aí, a gente conseguiu, né? As plantas, são plantas que estavam na minha casa, né? E eu fiz muda. E então, um dia, todas essas plantas estavam comigo, né? É uma maneira poética da gente se imortalizar, além dos conteúdos da vivência com os estudantes, ir plantando, né? E aí, um dia estavam na minha casa e agora estão lá na escola. Algumas delas estão com os meus estudantes, porque eu sempre, na Semana do Meio Ambiente, eu sempre dou umas plantinhas para eles, né? E é sempre uma guerra, porque eu tenho que fazer sorteio, porque todo mundo quer uma plantinha. O que me surpreendeu, eu acho que no ano que eu cheguei lá, eu levei umas plantinhas assim, meio tímida, tal, na Semana do Meio Ambiente, achando que ninguém ia querer, e foi assim, Na primeira experiência. Foi, e os meninos, eu quero, doido, a senhora tem tal, a senhora tem tal. E eu fiquei, caramba, eu não imaginava que eles tinham esse gosto pelas plantinhas. E aí isso já me deu um start, porque eu sabia que eu teria uma cumplicidade se eu trouxesse as plantas para a escola, porque inicialmente eles quiseram, né? Eu levei sem oferecer nada, né? Vai ter ponto e tal, né? Sem oferecer nada, eles quiseram, assim, de coração, as plantinhas. E como foi essa vivência, assim? Como é que eles que passou da ideia para a prática? Como foi essa prática com eu vou chamar crianças, que já não são tão crianças, né? Já são pré-adolescentes aí. Como foi que eles fizeram? Como foi o processo? Conta aí pra gente, que é isso que a gente tá mais interessado. Não, eu conversei, né, com o meu 9º ano, e Maiara conversou com o 7º dela, e eu conversei com eles exatamente isso. Olha, a escola da gente, né, é feia, a única área verde é o lodo que tem no banheiro, nananã. E aí, o que é que vocês acham da gente trazer umas plantas para a escola? O que é que vocês acham? E aí eles toparam. Não, tia, vai ficar ótimo, vai ser massa, vai ser lindo e tal, não sei o quê. E aí, como eles abriram o peito, então disse, agora vai. E Maiara teve essa mesma conversa e ela disse que eles também deram um ok. Então, a gente já tinha nossos companheiros ali e companheiras para poder tocar o projeto. Então, Maiara conseguiu os garrafões de água. E eu, junto com os meninos do 9º ano, a gente cortou todos eles. Eles fizeram assim, queriam fazer até designer nos garrafões, queriam cortar de um jeito diferente. Eu, não, minha gente, calma, esse é o primeiro, vamos fazer uma coisa simples. Os Cortou próximos. Com o quê? A gente cortou com serra e lixou também para não machucar. Serra de cano. Sim. Serra de cano, né? Porque como é plástico. Garrafões de 20 litros. Não sei, Garrafões de água, E aí a gente cortou junto, né? E lixou e tudo mais. E aí eu furei, né? Porque tinha que usar coisa quente. Então eu fui lá que fiz o furo e tal, pra água escoar, né? Dos vasos. E aí marcamos o dia. Marcamos o dia de fazer. E aí eu fiz primeiro de manhã, né? Eu fui um dia pela manhã. E aí a Maiara já tinha preparado o terreno, né? Já tinha falado com os meninos e tal, que eu ia. E o que a gente ia fazer um projeto com as plantas. Beleza. E aí quando eu cheguei lá, foi muito legal. Porque como eu levei as plantas, né? Eu botei separadinho, foram 10 vasos. Então 5 foram feitos de manhã e 5 foram feitos à tarde. E aí eu não só entreguei as plantas para eles. Eu primeiro perguntei se eles conheciam aquelas plantas. A intervenção pedagógica, né? Exato. Se ele conhecia aquelas plantas, né? E uma das plantas que eu utilizei foi a espada de Santa Bárbara ou de Iansã. E aí muitos conheciam de São Jorge. Eles não sabiam que tinha essa diferença. Eu disse, não, a que é Santa Bárbara e Iansã tem a borda amarelinha.
E a de São Jorge não tem essa borda, ela é toda verdinha, né, a folha. E aí eu fui contar para eles quem era a Yansan, porque essa planta veio da África. Então, eu fui contar para eles quem era a Yansan e por que Santa Bárbara, que relação é essa? Né? Que é uma maneira também da gente vivenciar a lei 10.639 para não deixar ela isolada em novembro, né? Então, eu fui contar a história dessa planta, contei para eles de onde vieram todas as outras plantas, né? Que foi a jiboia e a sisos que a gente plantou. Então, eu fui contar essa história, de onde vieram, levei um mapa para eles identificarem. Olha, ela veio daqui. Ó. Vocês acham que vieram como? Uma planta da África, como é que chegou aqui? Né? Uma planta que vem, a jiboia é do México até a Colômbia. Como é que chegou aqui? Né? Nenhuma é do Brasil. Vieram como? Então, a gente foi vendo ali, interagindo com o mapa mundi para poder entender. Aí eu fui explicar como é que se escreve o nome científico. Né? Que o sétimo ano, eles estavam nesse momento mais ou menos próximo desse momento no conteúdo de ciências, então já expliquei, porque escreve em latim e o que é que significa e tarará, tarará. Até a gente chegar no momento de identificar as partes das plantas, qual é a raiz, qual a função, a folha, qual é a função e tal. Até a gente chegar o momento de plantar, que é o que eles estavam mais ansiosos pela... Isso em vários momentos diferentes. Isso tudo no mesmo dia. Nossa Senhora. Tudo no mesmo dia. E deu tempo. Teve que dar. Mas não foi uma aula, não. Não, assim, eu acho que... Pegou a manhã inteira. Foi, eu acho que a gente trabalhou umas 3 aulas. Né? E aí a gente foi... Alguns plantaram, alguns regaram, algumas outras escreveram o nome popular e científico nas plaquinhas que eu levei para saber que planta é essa, né? Não adianta assim, um mato. Não, essa planta tem nome. Mesmo mato tem nome, né? Então, ela tem um nome científico, onde se você chegar com esse nome científico em qualquer lugar do mundo, as pessoas que trabalham com essa área sabem que planta você está falando, né? Então, aí a gente foi e plantou e eles ficaram, assim, bem felizes, muito felizes, assim, porque eles se sentiram parte, eles se sentiram ouvidos e eles se sentiram agentes modificadores do espaço, né? Porque eu sempre falo que a escola é um lugar muito silenciador, né? E a maior massa que a gente tem são os estudantes. E eles são os menos ouvidos, ou praticamente não são ouvidos, né? De vez em quando, alguns professores são ouvidos, né? Mas eu falo que se a revolução acontecer, na escola, ela vem dos estudantes, porque é a grande massa que é oprimida dentro da escola. Né? Então, a gente precisa dar voz, precisa dar vazão, precisa trazer eles, né? E mobilizar essa energia, principalmente os adolescentes, né? Que, às vezes, eu digo que é um limbo. Né? Os anos finais é um limbo. Porque as políticas públicas, elas estão para os iniciais. Alfabetização, precisa saber contar, precisa ser que no ensino médio, não, já está no mercado de trabalho. E o que você faz no meio? Né? Não se sabe. Não, os aborrecentes. Porque é muito ruim. Não, é porque essa fase exige diálogo. Só que a gente tá vendo eles como criança. A gente não entende que ele precisa sentar e conversar. Traz até uma reflexão, não sei se o Ronildo quer perguntar alguma coisa, mas traz até uma reflexão do quanto que nossa escola é silenciadora pelo fato de que o nosso currículo ele é muito, muito engessado e até um comentário que precisa ser feito. Assim, nosso currículo é tão engessado que se não tiver a insistência da profissional que está lá, e no caso de vocês duas, né? Se não tivesse essa insistência, certamente essas crianças não tinham passado da condição de passivo na educação para ativo no trabalho, onde estava sendo, né? No trabalho pedagógico. E isso é interessante se destacar para que a gente possa fazer esse questionário para quem não é da educação e dizer, olha, vamos olhar diferente, porque essa educação que vem de cima para baixo, onde uma pessoa sabe e os outros só vão receber, ela começa a falhar e a gente vê isso falhando aí no próprio mercado de trabalho que é tão falado, né? Eu não sei se o Ronildo parecia querer perguntar. Não, é porque, veja, você está postando um assunto, Ailton, que de fato a escola ele tem que trazer para o estudante, e aí é uma das... muitos não olham assim, mas a criança, o estudante que está ali, ele tem que ter a gente tem que incentivar uma consciência crítica daquele estudante.
E para você incentivar uma consciência crítica, ele, como o próprio Paulo Freire coloca, um dos princípios é o diálogo. E o diálogo não pode ser um diálogo de um, diálogo é de dois. Aí não é. Não é? Eu não posso assim, eu falo e você ficou calado. Aí eu achar que isso houve um diálogo. Isso não é um diálogo. Então, o diálogo parte dessa maneira. E como Keila colocou, até dentro do projeto e do pensamento dela, de ter uma mudança de atitude, de ter uma mudança de conceitual, que ela falou de compreender o que significa, a origem, né, dessas plantas e também dos seus procedimentos. Mas minha pergunta que eu quero fazer é o seguinte, Keila, veja, você teve 2 turmas que foram como se fosse assim, o início, né, o padrão para você poder desenvolver esse tipo de atividade. Como foi a reação dos demais que, a priori, nesse momento, eles não participaram daquele trabalho? Eles viram uma turma fazer e viram o resultado daquele material tá ali. E como é que esses estudantes, os demais, essa atitude e esse trabalho dessas 2 turmas conseguiu também interferir na percepção daqueles outros? Você, lá no início, você colocou, estavam jogando bola, bateu lá na planta, vamos ter cuidado. Como foi o respeito dos demais com essa atividade? Inicialmente, eles ficaram enciumados, né? Isso eu sabia. Tinha aquela só escolhe do 9º ano. Que não sei o quê. Aí eu tinha uma desculpa porque eu era madrinha do 9º ano, então aí eles não ficaram com tanto ciúme, assim. Mas eles ficaram enciumados, mas depois eles ficaram curiosos. Eu disse, mas veja só, eles plantaram, mas o cuidado é de todos nós. Então, o que a gente fez? A gente fez um calendário de cuidados, onde trios de todas as turmas, seja da manhã ou da tarde, iam aguar as plantas. Então, eu fiz um calendário, eu colo lá no corredor da escola, esse calendário que tem o nome e a turma de quem vai dos trios que vão aguar naquele dia. Então, eu sempre digo, olha, se vier algum matinho que não é a planta, já arranca para não sufocar a planta, não sei o quê. Então, eles vieram, esse calendário, ele foi seguido, e até que eu consegui chegar no 5º ano. Primeiro eu cheguei nos anos finais, e depois cheguei no 5º ano, né? Maiara também construindo junto comigo esse calendário, para que os meninos da manhã de outras turmas também aguassem essas plantas, né? E aí a gente conseguiu chegar até o 5º. E aí no 5º a gente também conseguiu fazer esse calendário de cuidados. E eles mesmos, nunca foi imposto. Quem quer participar desse cuidado das plantas? E eles, não, eu quero. É tanto que eu retornei o projeto e aí eu fechei um mês de cuidado com 2 turmas, porque todo mundo queria, sabe? Todo mundo queria participar desse cuidado. Então, eles querem. Eles querem se fazer parte, né? Basta a gente ver essa potência, né? Porque cada estudante ali, adolescente ou criança, ele não é o vir a ser, ele já é alguém. E a gente não olha para as crianças dessa maneira. E isso é um problema que a escola tem, porque a escola ela não serve só para instruir. A escola é um meio de humanização. E que humanização é essa que a gente está fazendo na escola? Porque se só for uma instrução, a gente olhar a Alemanha nazista, a educação era exemplar. Mas faltou humanidade. Então, essa humanidade que Paulo Freire evoca o tempo todo, né? Ela precisa ser envolvida, ser vivida na escola. Porque eu não sou só apenas uma professora de ciências, né? Eu digo para eles que ciências, a matéria, é uma desculpa que eu tenho para me aproximar deles, né? Porque eu gosto de ouvir as histórias deles. Eles ficam espantados. Não, todo ano eu aprendo uma coisa nova. Todo ano eu saio com a lista de vídeos de pessoas para seguir, porque eles me indicam, tem tal fulano que fala de ciências, que eu não dou conta sozinha, porque tem um monte de demanda. Mas eles me chegam, me trazem e, assim, eles gostam de trocar ideia. E
E é muito interessante porque, primeiro, há um medo, porque nem é todo adulto que abre espaço. Uhum. Uma vez que eu abro esse espaço, eu acabo sabendo de coisas que eu não gostaria de saber, né? E coisas, assim, não só de bobagens da vida deles, mas de coisas seríssimas deles, que eu fico pensando, você conversou com quem? Não conversei com ninguém, sabe? Então, é uma responsabilidade muito grande você ser um adulto de referência, né? E ser um adulto de referência é você ter o cuidado na construção, na formação desse sujeito que vem aí. Deixa eu perguntar mais uma coisa. E essas plantas? Onde elas estão agora? Elas continuam vivas, continuam vivas e fortes lá na escola, né? A gente voltou esse ano já para cuidar, né? Porque esse ano foi muito conturbado, o início do ano na escola, porque como tem o container, né? Então, o container quebrou, a chuva, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu consegui voltar com os cuidados que eu estava fazendo por enquanto. Mas as né? plantas continuam lá, e vivas. E continuam lá, vivas. O pessoal ainda... O pessoal, digo, os estudantes ainda estão nesse esquema de aguação? Como é que chama? Aguação? Aguar, regar. Pronto, regar. Não, eles estão. Eu consegui fazer para esse mês de junho já o calendário completo. Já tenho 9 alunos para a primeira semana de julho. Eu disse, calma, deixa eu fazer a de junho logo. Aí colei o calendário lá no corredor na escola e eles sabem quem é que vai regar qual dia. Sabe o que é engraçado? Começa a ter dificuldades não é dificuldade de ter alguém para regar, é dificuldade de encaixar alguém para regar, né? Essa dificuldade já existe e isso demonstra o quanto que as crianças se sentem envolvidas com o trabalho. E, assim, todo o material que a gente fez esse trabalho foi tudo doação, né? O garrafão, os materiais para o dia, a pazinha para poder fazer, para tirar do saco, o regador eram meus, né? E um apoio pedagógico que eu não tenho certeza, mas acho que é a Elisângela, ela me deu a ideia de regador. Né? Porque o regador que eu levei no dia era meu e eu uso nas minhas plantas em casa. E eu não podia deixar na escola. E aí ela me deu uma ideia de regador, que é outra ideia também de reutilizar algo. Então, pegar aqueles garrafões de sabão líquido ou de amaciante, aí faz uns furinhos na tampa. Eu já fiz isso. E já rega. Então, a gente tem uns 3 lá na escola e os meninos regam com isso, né? Então, assim... A gente conseguiu fazer a várias mãos, né? Com pouco recurso, com pouco apoio, né? Mas o objetivo pedagógico, ele aconteceu, né? Eu fico imaginando se a gente tivesse um grande apoio, a gente já teria reflorestado a escola. Mas aí, professora, essa é a intenção desse trabalho. Quer dizer, desse momento que a gente está vivendo aqui, é mostrar que a gente precisa questionar essa forma de educação que a gente tem aí, porque assim, quando a senhora fala, eu já comecei a chamar de senhora, é costume. Quando você fala de que a escola não pode comprar, realmente não pode, porque a verba que chega na escola, ela chega destinada a isso, é destinada a isso, destinada àquilo, destinada àquilo outro, e no final das contas, o próprio conselho que a instância que tem autonomia para fazer essas aquisições não pode, porque já vem definido. E isso dificulta o trabalho da professora. Né? Uma professora que não quer só viver a BNCC com aqueles códigos que são intermináveis que a gente não consegue decorar nunca. É interessante, Ailton e Keila, quando eu vi o projeto, eu conheço projetos outros que são... vou botar semelhantes a este, mas sendo que eles vieram assim, existe um projeto governamental que precisa de um canto para fazer isso, que aí tem recurso de tudo, tem gente para dar aula para tudo. E eu preciso de uma escola. Então, vou botar naquela escola que tem área. Aí vai lá, faz um projeto, mas qual é a diferença que tem? Não foi um projeto vindo
da escola. Ele é um projeto que vem de cima, aí faz todo ali, tiram fotos, beleza. E morre, né? E morre. Aí depois, assim, eu participei de um que eu vi, presenciei, e depois de tempo que eu fui lá, morreu tudinho. Por quê? Porque não é um projeto da escola. Não é uma coisa construída, dialogada, conversada. É uma coisa que é interessante, não estou dizendo que o projeto não é interessante, mas ele precisa, é o que você colocou no início. Onde é que está o pertencimento daquele estudante naquele tipo de atividade? Mas eu queria que tu falasse uma coisa que eu fiquei aqui, quando você falou da planta, eu vou falar dela, da Santa Bárbara, que é também espada de Ançã, né? Porque eu concordo, tem umas diferenças, né? Que essa daí, né? Para quem não sabe, isso aqui é Santa Bárbara e de Ançã. Como ela colocou, a de São Jorge não tem esse verde. E ainda tem... não tem esse amarelo. E ainda tem a lança de São Jorge, que é outro. A lança era aquele compridão. Mas eu queria fazer assim, quando você falou de espada de Ançã e que você foi dialogar e mostrar essa relação, teve conflitos? Porque a gente sabe que há do campo religioso, questão de um racismo, de uma questão... Quando você foi falar, você quer a espada de Ançã, Santa Bárbara, eu sei que não teve nenhum problema. Uhum. Mas é também de Ançã. E foi falar por que explicou isso. Teve algum problema ou foi tranquilo? Os estudantes, eles ficaram primeiro curiosos, porque eles não sabiam quem era Yansan. Só tinha um no 7º ano, que ele é de terreiro, e aí eu vi a hora, assim, o olho dele sair do rosto, sabe? Assim, que ele abriu um sorriso, um brilho no olhar dele quando ele viu eu falando. E aí eu fui explicar o que era um orixá, eu fui explicar quem era Yansan, e aí fui falar os outros que são mais famosos, né? Que é Oxum e Iemanjá. E eu fui contando para eles de como isso se constitui, como é que chegou aqui, o que é, assim, como é que isso formou o candomblé, porque dessa origem africana, olha, a planta também é de lá, né? E por que Santa Bárbara? Porque quem cultuava os orixás, teve um momento que os terreiros, eles tiveram uma corrida de destruição, e aí uma maneira de proteger era fazer o sincretismo com a Igreja Católica. Mas eles ficaram, assim, muito atentos, porque parecia que era a primeira vez que eles estavam ouvindo aquilo. E aí, como eu contei, não num tom religioso, eu contei num tom histórico. Né? E olha que eu sou de ciências, mas eu gosto muito de história. Eu contei nesse tom histórico, eles ficaram muito curiosos, assim, sabe? Não existiu um medo, por exemplo, de tocar na planta, porque eu falei que era de Yansan, sabe? E aí, com o meu 9º ano, como a gente já se conhecia, eles ficaram perguntando, inclusive, essa turma, ela levantou questionamentos do tipo, por que a gente não tem aula de religião? Né? Porque eu gostaria de aprender, porque eu falei de uma religião que eles desconhecem, né? Eles só conhecem por hegemonia, né? Não vou nem dizer por tradição, né? Por hegemonia, a religião cristã, né? E todos os vieses dela, né? No máximo, o espiritismo chega ali, né? Que também é cristão. Mas eles queriam saber, né? Até que quase que eu fiz com um projeto com o 9º ano, mas no fim do ano já não deu mais tempo, que era ver a origem do mundo por várias religiões. Como é que o mundo, né, surgiu? Eu ia trazer, por questões óbvias, a questão da ciência, mas cada um ia trazer de um grupo indígena. Aí um outro trazia do candomblé, aí o outro trazia do budismo, aí outro trazia do islamismo. Como é que isso surgiu? Né? Porque eu sempre quero trazer para eles que não existe, que é outra coisa que a escola faz, né, de uma maneira generalizada, é matar a curiosidade. Né? Mostrando que só existe uma única maneira de resposta. Uhum. Só existe uma resposta possível e só tem um único jeito de chegar nessa resposta, o que não é verdade. Né? E
mostrar que não há um conflito entre ciência e religião. Isso aí a galera faz, assim, mas não existe esse conflito. Pessoal, eu vou ser o chato do momento. É chegada a hora. É chegada a hora. Estamos chegando ao final dessa fala. Que eu sei que se a gente fosse continuar a conversa, veja, a gente começou falando de intervenção paisagística na escola, já partimos para uma questão mais de diversidade cultural. Né? E aí, se a gente for continuar com essa história, é coisa para uma semana ou mais. E eu acho que o povo... Vamos marcar mais vezes! Eu acho que isso foi uma cantada, Ronildo. Eu acho que isso foi uma cantada. Vamos. Para voltar. Claro, vamos fazer uma mesa redonda aqui. E dizer assim, professora, e é isso eu faço em todos os programas, porque eu acho que isso deve ser feito. É dizer assim, a sua fala, ela traz para quem está aqui, né? E eu tinha comentado isso antes da gente comentar, que a gente lê o trabalho. Seu trabalho foi muito bem escrito, por sinal. Obrigada. Né? A gente lê o trabalho e a gente diz assim, poxa, esse trabalho é interessante. Por que ele está aqui? Ele está aqui porque a gente percebe na escrita que ele não foi algo de um momento. Ele não foi algo para cumprir uma carga horária. Ele foi algo que surgiu de uma inquietação, nesse caso da professora, que conseguiu, e é bom dizer isso, que conseguiu com todas as dificuldades de não ter material, de não ter espaço, de estar em container, de não ter contato com a professora, assim, deixa eu reformular, de ter dificuldades em ter contato com a professora do outro horário. Né? Com todos esses problemas, ela enfrentou, né? Ela combateu e disse assim, vamos tentar. Isso, como ela é a referência naquele momento, e aí eu estou dizendo ela, você, contagia quem está próximo e faz com que as crianças digam assim, vamos abraçar isso. Os nossos trabalhos aqui, quem está acompanhando com a gente consegue perceber isso, tem essa particularidade. A professora, ela não é aquela carrasca que chega e vai te dar uma nota. Ela é aquela pessoa que está contigo, que sabe a tua realidade e que te conhece. Seu relato mostrou isso. Né? É alguém que diz assim, olha, eu sou profissional, mas eu também sou humana. E por ser humana, eu quero entender a vocês. E eu quero ver que vocês... Quero ver, não. Eu já vejo que vocês são pessoas hoje e que vocês têm não potencial, que vocês podem fazer aquilo. E isso faz com que a criança, e a senhora mesmo já falou, você mesmo já falou sobre isso, que a criança deixa de ser aquela pessoa que foi ali só para receber o conhecimento, ela passa a ser agente. Isso é tão importante porque faz a escola deixar de ser um lugar ruim de ir. Eu acho que isso é o que a gente deve destacar mais. A professora consegue fazer, Keila consegue fazer com que essas crianças que outrora, possivelmente, já está chegando a hora de ir para a escola, umas 4 horas ali, passasse a dizer assim, não, hoje eu vou porque eu tenho um compromisso lá. A escola, ela é minha também. Eu até brinco às vezes quando fala de minha, porque é muito possessivo, né? É meu. Mas também a gente tem que considerar, quando isso aqui é meu, eu dedico um tempo a ele e eu dedico, né, sabe, eu me faço dele também. Né? E aí dizer assim, professora, muito obrigado por poder, mais uma vez, acender essa esperança, né? Acender essa paixão que, às vezes, por conta de tanta coisa que a gente vê na escola, ela vai se apagando. Relatos como esse fazem a gente acender mais uma vez essa esperança e dizer assim, a educação, ela é uma forma muito... assim, a educação, ela ainda pode transformar essa sociedade que a gente quer ver melhor. Muito obrigado. Deixa eu pedir para o Ronildo fazer as considerações dele, a gente depois passa para você. A consideração nossa, você falou muito bem, a consideração vai ser o final, cantar aquela musiquinha bem bela, que a gente começou mal, mas vai bem bonitinha. Mas eu vou pedir para que ele fazer as considerações finais dela. E, de fato, o que você coloca, eu estava lendo muito um livro sobre humanização, e se nós não tivermos a compreensão que a escola, o papel da escola, hoje, muito mais do que antes,
é humanizar, a gente vai perder o bonde e vamos perder uma geração. Porque eu preciso humanizar. Porque a parte de conhecimento, hoje, era muito mais fácil de eu compreender, de eu aprender é mais fácil. Humanizar era de alma. E humanizar, você não consegue, não é humanizar o outro, mas você não consegue extrair do outro se eu não tiver como conceder, se eu não partilhar com o outro. Eu só partilho aquilo que eu sou. Eu não partilho algo que eu não sou. Eu posso até tentar. Eu posso até momentaneamente mostrar para os demais que eu estou compartilhando. Mas aquilo por si só não dura mais do que alguns dias, alguma semana. Quando aquilo permanece, é porque é uma partilha de fato. E esse trabalho que você fez, eu me encantei. E tem muita coisa para falar, principalmente das plantas. Eu acho que quando terminar aqui, vocês... Das plantas mesmo, cada de planta que a gente... Mas muito bom. Então, vou passar para a Keila das considerações finais. Gostei muito, gostei bastante desse espaço, né? Ser ouvido é importante, por isso que eu me preocupo com esse momento de ouvir, né? Mas eu concordo que educação é troca. Eu não estou lá só para dizer as partes da célula, eu não estou lá para dizer as partes de uma planta, né? Eu estou lá para fazer uma troca. E essa troca, né? Às vezes tem alguns colegas que falam assim, mas eu olho como se fosse meu filho. Não, eu olho como sujeito de transformação dessa sociedade, né? Eu olho para alguém que tem uma história e que, como a maioria dos meus alunos e minhas alunas são negras e negros, eu tenho uma vontade maior, porque existe um débito muito grande que a educação brasileira tem com essa parcela da sociedade. Então, eu trabalho com mais afinco para que eles tenham opções, né? Porque a educação é isso. Eu digo isso para eles. A gente estuda para a gente ter opção, para que a vida não faça as escolhas para a gente não fazer só o que deu, né? A gente ter opções. E para a gente, eu digo para eles, para a gente como pobre, a educação é o que vai mudar a nossa realidade, né? Então, a escola é essa célula, né? Esse momento inicial da gente experimentar a vida em sociedade. E é muito cruel quando a gente olha para a escola e vê exatamente que ela se comporta como a sociedade, né? Trabalha. Mas aí eu me lembro muito de Bourdieu, naquele livro A Reprodução, que esses espaços são um moinho. E eu sempre me coloco como um parafuso quebrado, porque aí não vai moer direito quem passar por mim. Sempre vai ficar partes maiores. Oh, que legal! E como esse projeto foi de plantinhas, e aí eu trouxe essa plantinha para o Simproja, para deixar aqui para vocês. Será que vai ficar? Não, só quero... já vou comunicar que esta planta não é do Simproja. Ela trouxe para o Simproja. Não, ela vai ser do estúdio Paulo Freire. No próximo programa ela já vai estar aí. Porque se eu botar aqui para o Simproja, vai para qualquer... Não, vai ficar aqui. A gente já está dizendo, todo mundo já ouviu antes que queiram confiscá-la. Então, pronto, uma doação para o estúdio Paulo Freire do Simproja. Já mandou a fala. Lógico. Olha, o diretor de comunicação. Falando tão gentilmente, tá aqui. Na verdade, ele leu o que eu queria, porque eu queria que ela ficasse aqui mesmo. Tá vendo? E aí o nome dela é Philodendron, com PH. Tá certo. Depois eu mando uma plaquinha e boto aqui. Tá bom. Estouramos nosso tempo. Esse foi o nosso programa hoje. Agradecer mais uma vez a presença da professora Keila aqui. E dizer assim, se você gostou dessa fala, se você gostou dessa apresentação, nós teremos isso em um livro
também vai ser um capítulo de um livro que ela já está preparando o texto bonitinho, vai mandar para a gente e nós vamos imprimir. A pretensão é lançar esse livro ainda esse ano, né? Então, se você achou interessante, quiser ler um pouco mais, quiser o contato dela, depois ela diz aí um contato que você possa entrar em contato para poder também, quem sabe, realizar um trabalho parecido ou igual a esse em sua escola. E assim a gente termina aqui dizendo Simproja sempre firme na luta. Pegou de surpresa, vamos fazer de novo. Simproja sempre Firme na luta. E o Ivanildo quer terminar com musiquinha. Não, a gente... Aí, vamos lá, então. Olha pro céu, meu amor, ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, Como o céu vai subindo. Esse foi animado.